Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nesse canal nós falamos de diversos temas de engenharia civil. Então, se você gosta de saber desse tipo de assunto, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos lá. Galera, o que a gente vai falar aqui nesse e nos próximos vídeos? Vai ser um curso completo de concreto protendido. Esse curso que eu tô indo dar para vocês foi baseado nas notas de aula do grande professor Gustavo de Souza Veríssimo, professor doutor da Universidade Federal de Viçosa, que foi onde eu estudei. E eu vou abordar todos os assuntos relacionados ao concreto protendido, ao dimensionamento de uma viga de concreto protendido. Então, ao final desse curso, desse conjunto de aulas, vocês vão saber tudo que vocês precisariam saber para fazer o dimensionamento de uma viga desse material, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, nesse exemplo que a gente vai fazer, retirado, como eu disse, das aulas do professor Gustavo Veríssimo, nós temos aqui a viga que ele quer que você faça dimensionamento. Nós temos uma viga com um vão de 20 metros. E essa viga vai ser uma viga do tipo I, como vocês podem ver aqui. Tudo bem? E aí, o que ele nos diz? O Gustavo, ele fala o seguinte, ele nos dá essas dimensões da viga, ele nos dá todas as dimensões da viga, tudo bem? E aí, a partir disso, a gente vai começar esse dimensionamento. No geral, gente, como a gente pode ver aqui nessa imagem ao lado, essas dimensões estão baseadas na forma de concreto, na forma que você utiliza para fazer esse dimensionamento. Essas formas, como você pode ver aqui, essas formas aqui são metálicas, e aí, de acordo com essas formas, você vai ter essas dimensões, tudo bem? Então, eu já sei, Launelli, que eu tenho que vencer um vão de 20 metros, eu já sei as dimensões da minha viga. Então, qual que vai ser a primeira parte desse exercício? A primeira parte, quando você tem uma situação real dessa, você sabe que você tem as dimensões da sua forma e o vão que você vai querer vencer, o primeiro passo é achar as características geométricas desse nosso perfil. Então, vamos lá. As propriedades geométricas que eu quero encontrar seriam área, momento de inércia e etc. Então, vamos ir item por item. O primeiro item que a gente vai trabalhar, galera, aqui seriam nas propriedades da seção que a gente vai utilizar para fazer esse dimensionamento, é a área. Então, a gente tem que encontrar a área de concreto dessa viga do tipo I. E quando a gente fala para encontrar essa área do tipo, essa área desse perfil I, nós vamos pensar em duas seções. Essa seção aqui de cima e essa de baixo, que tem a mesma área, e essa azulzinha clara do meio, tudo bem? Vamos lá. Então, a área total vai ser, vamos analisar primeiramente esse aqui que tá escuro, esse azul escuro. Olhando esse azul escuro, qual que é a área desse azul escuro? É 40 centímetros vezes 20. Perfeito. No entanto, eu vou multiplicar por 2. Por que 2? Porque há uma peça aqui e outra peça aqui. E aí, eu multipliquei por 2. Tudo bem? Mais 16. Por que 16, Launelli? Que agora a gente vai analisar essa parte central aqui. Analisando essa parte central, a gente tem que a largura dela é 16 e a altura é 60. Então, eu encontrei, fazendo essas continhas, que a nossa área total de concreto desse perfil do tipo I, de concreto protendido, vai ser de 2.560 centímetros quadrados. Então, eu encontrei a área. A área já é suficiente? Não. O outro ponto que a gente tem que encontrar vai ser a distância do centro de gravidade à borda. No caso desse elemento aqui simétrico, a gente já sabe de antemão, lembrando lá de mecânica, que você aprendeu lá no, eu acho que é no 5º período, né, lá na faculdade, lembrando de mecânica básica, o que nós temos? Aqui, essa parte aqui é o centro de gravidade, deixa eu só apagar aqui que eu usei coisinha errado, aqui ó, esse ponto aqui seria o centro de gravidade do nosso perfil. Então, um elemento que a gente vai precisar saber para depois encontrar o momento de inércia do nosso perfil é a distância do centro de gravidade até as extremidades. Tudo bem? E aí, ele tá chamando aqui, vamos imaginar que aqui seja o ponto 1 e aqui o ponto 2.
A distância em y desse centro de gravidade a essa borda aqui vai ser quanto? Vai ser 20 mais 30, que é quanto? 50. E daqui, na parte de baixo, a mesma coisa, vai ser 50. Então, y1 vai ser igual à distância y2, que é igual a 50 centímetros. Tudo bem? Perfeito. Então, nós já temos aí a área e nós já temos a distância do centro de gravidade até a borda. O segundo ponto que a gente vai encontrar vai ser a relação do momento de inércia do nosso perfil. E quando a gente pensa em calcular o momento de inércia, talvez esse aqui seja um que vai gerar um pouquinho mais de dúvida. Então, vamos aqui só pegar o nosso perfil aqui, copiar, colar, para vocês entenderem direitinho como é que eu fiz essa imagem. Quando a gente pensa em calcular o momento de inércia, é muito mais fácil eu calcular o momento de inércia do nosso perfil considerando elementos retangulares. Por quê? Quando a gente pensa em um elemento retangular, deixa eu só dar um zoom aqui. Quando a gente pensa em um elemento retangular, o que nós vamos ter? Deixa eu pegar isso e colocar para cá, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando eu penso em um elemento retangular, nós teremos a seguinte fórmula para o momento de inércia. Então, aqui eu tenho o meu elemento retangular. Esse momento retangular, o centro de gravidade dele vai estar aqui no centro. Então, a gente vai calcular a inércia desse perfil em relação a esse centro de gravidade. E aí, a inércia vai ser igual ao quê? A base vezes a altura ao cubo sobre 12, tudo bem? Então, sempre fica muito mais fácil você calcular a inércia utilizando essa formulazinha aqui, que é a formulazinha do momento de inércia do retângulo, considerando a inércia em relação ao centro de gravidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um perfil I e nós queremos calcular a inércia dele em relação ao centro de gravidade. Então, vamos imaginar primeiro um retângulo grande. Só que mudar a cor para ficar mais bonitinho, para ficar mais didático. Vamos fazer aqui um retângulo rosa. E aí, nesse rosa, nós vamos imaginar primeiramente esse retângulo grandão aqui. Esse retângulo grandão, ele tem uma base de 40 e tem uma altura de 20 mais 20, 40 mais 60, 100. Então, ele tem uma altura de 100. Perfeito. Eu quero saber o momento de inércia desse retângulozão. Então, o momento de inércia desse retângulozão vai ser base vezes altura ao cubo sobre 12. Sendo que minha base é 40 centímetros, minha altura é 100 centímetros ao cubo, dividido por 12. Perfeito, tá. Só que aí, Launelli, eu encontrei a inércia desse elemento rosa grandão. Mas o nosso perfil I vai ser o seguinte. A inércia do nosso perfil I, na prática, ele vai ser o quê? Ele vai ser... Vamos mudar a cor aqui, só para ficar mais bonitinho. Ele vai ser assim. Ele vai ser esse retângulo rosa, que a gente já calculou, menos a inércia desses retângulos azuis, que eu tô indo fazer aqui agora, ó. Vamos aqui desenhar. A inércia do nosso perfil I vai ser a inércia desse retângulo rosa grande, menos a inércia desses retângulos azuis pequenos. Então, a inércia desses retângulos azuis pequenos seria o quê, Launelli? Vamos ver aqui um detalhezinho dele para que vocês consigam enxergar. Aqui nós temos o nosso retângulo azul, que eu fiz aqui em azul. Qual que é a base dele? A base dele aqui, ó, é 12 centímetros. 12 centímetros. A base dele é 12 centímetros. A altura dele é quantos centímetros? 60 centímetros, tá bom? Então, vamos aqui. A inércia do nosso perfil I vai ser igual à inércia desse retângulozão rosa menos a inércia desses dois retângulozinhos azuis. Tá bom? Então, como é que seria aqui? Agora que vocês entenderam esse conjunto. É que eu fiz um desenho melhor, que tá o retângulo
que tá aqui o retângulo rosa e o retângulo azul. Então, basicamente, seria o seguinte, a inércia que a gente vai encontrar vai ser a inércia desse rosa inteiro que tá aqui, que é 40, que é a base, 100, que é a altura, dividido por 12, menos esses dois retângulos azuis, que será 2 vezes 12, que é a base do nosso retângulo azul, 60 ao cubo, que é a altura, dividido por 12. Fazendo essa continha, você vai encontrar 2.901.333 centímetros ao cubo. Então, esse é o momento de inércia do nosso perfil. Agora que a gente já encontrou o momento de inércia, outro elemento que a gente vai ter que encontrar aqui é o W. O que seria esse W? Esse W seria o nosso momento de inércia dividido pela distância do nosso centro de gravidade até a borda mais afastada. Então, vamos fazer aqui bonitinho para que vocês consigam entender de forma bem didática. A minha intenção, galera, nesse curso é realmente esgotar o assunto, né? Essa aula agora é uma aula com conceitos talvez um pouco mais básicos, mas se você já não tem dúvida nessa parte, você já pode ir para a aula 2, tá bom? Que aí o nosso curso vai ficando cada vez mais avançado e você vai aprender desde o zero, tá bom? Então, essa parte aqui de cima é o nosso momento de inércia. Momento de inércia, isso, inércia. E essa parte aqui é a distância do SG a borda mais afastada. Tá bom? Ok, então vamos pensar aqui. Quando a gente pensa aqui, nós já temos o nosso W, nós já acabamos de calcular. E nós também calculamos esse Y, que seria essa distância do centro de gravidade à borda mais afastada. Só mudar essa aqui de cor para ficar mais didático, né? Só para ficar mais didático, mudar essa parte aqui de cor. Ótimo. Então, nós já temos aqui, pessoal, esse momento de inércia, que é esse valor aqui, que é o 2 milhões. E nós temos também esse Y, que seria essa distância aqui da borda, do centro de gravidade, à borda mais afastada. Então, eu vou conseguir calcular o W. E calculando esse W, galera, vocês vão encontrar 58 milhões, 0,27 centímetros ao cubo. Deixa eu só escrever isso aqui melhor para ficar de forma mais clara, né? Para não gerar dúvida depois. Vou colocar aqui 0, ok. Pronto. Então, o que a gente fez nessa parte inicial? Nessa parte inicial, a gente fez mais ou menos uma revisão de mecânica básica, né? Que é aquela mecânica lá do quinto período. E vamos continuar. Então, aqui nós já fizemos essa análise das propriedades da seção do nosso material. E o próximo passo, galera, é encontrar as características do material que a gente vai utilizar aqui no nosso perfil. No entanto, como a gente já tem 13 minutos de aula, e eu quero ser bem detalhada em todos esses assuntos para que nossa aula não fique cansativa, eu vou parar essa aula agora. E aí, na próxima aula, a gente continua esse assunto. Na próxima aula, nós iremos falar sobre as propriedades do material que a gente vai utilizar aqui. Qual que é o concreto que eu posso utilizar? Qual cordoalho eu posso utilizar? Tudo isso nós vamos aprender na próxima aula, tudo bem? Então, era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.